sobre relacionamento abusivo. Com certeza você já conheceu, já ouviu na TV algum caso sobre esse assunto. A gente vai conversar agora com Clarissa Soares, ela é psicóloga, ela mora na Irlanda, por isso ela está falando aqui com a gente de forma remota. Uma ótima tarde para você, Clarissa, muito obrigada por participar aqui com a gente do Band Cidade Rondônia. Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Aí tá de manhã, tá de tarde, qual o horário aí na Irlanda, em Dublin? Em Dublin são 5 da tarde agora, só que como a gente está no inverno, já está escuro. Aí tá muito frio aí, então. A gente está no inverno, é bem. Para mim, que sou de Rondônia, né? Meus últimos 10 anos são de Porto Velho, é muito frio, bastante. Ainda não deu para acostumar, né? Mas é uma experiência interessante, né? Antes da gente entrar no assunto, você está fazendo um intercâmbio em inglês, está estudando, uma psicóloga que está buscando mais formação, não é isso, Clarissa? A minha ideia de vir para a Irlanda foi para aprender o inglês e eu estou em processo de cidadania italiana também. E estou aqui já fazem 11 meses. Meu filho veio agora em janeiro, José Caetano, beijoca. Mas estou aqui agora, já tem 11 meses que eu estou aqui, tentando aprender inglês e me aprimorar para, quem sabe, voltar para o Brasil, para Porto Velho. Bacana, Clarissa. E a gente fala sobre esse assunto que você estuda, você tem essa expertise que é em relação aos relacionamentos abusivos. A gente já começa falando quais são os tipos clássicos de relacionamentos abusivos. Então, quando a gente parte por falar de relacionamento abusivo, hoje a mídia está falando muito, e é muito importante falar, sobre o relacionamento abusivo heteroafetivo do homem com a mulher. Que são os casos mais comuns, pelo menos mais divulgados hoje em dia, né? Porém, quando a gente fala de relacionamento abusivo, não é só isso. A gente trabalha com. Onde tem ser humano, pode ter relacionamento abusivo. Então, ele pode acontecer em relacionamentos heteroafetivos do homem para a mulher e também da mulher para o homem. Ele pode acontecer em relacionamentos homoafetivos. No trabalho, muito comum, antes era muito falado sobre o relacionamento abusivo do chefe com o funcionário. Mas hoje já é falado sobre o relacionamento abusivo do funcionário com o chefe, de funcionário para funcionário, tudo isso. A gente tem um relacionamento abusivo familiar, que é muito comum. A É, questão de filho com mãe, filho com pai, relacionamentos abusivos de pai, de mãe com filho, irmãos, amizades abusivas. Então, onde tem relacionamento, onde tem ser humano, pode estar acontecendo um relacionamento abusivo. era isso que eu já ia te perguntar sobre os tipos, né, de relacionamentos abusivos, de tipos de abusos, na verdade. É claro que a gente não vai conseguir aqui entrar em todos os temas que a gente gostaria, mas quais são esses tipos de abusos mais comuns, Clarissa? A gente hoje está falando muito sobre o abuso físico, né, que é muito comum hoje, o abuso psicológico, que é o abuso emocional, e a gente tem também o abuso sexual. São os três mais comentados, mais trabalhados, mais comuns de acontecer. Esses tipos, essas pessoas, né, que são abusadoras, abusadores, possivelmente eles sofreram algum abuso, mas quem foi abusado, necessariamente ele se torna um abusador? Eu acho que isso é pouco pesado, mas eu tenho que te perguntar. Então, há um tempo atrás, lá atrás, quando a gente falava principalmente no abuso sexual, acreditava muito nisso, que uma pessoa que foi abusada sexualmente, ela se tornaria um abusador. E isso era muito trabalhado. Porém, hoje, com estudos, com evolução, com aprofundamento mesmo no assunto, né? Hoje a gente sabe que não, porque hoje, infelizmente, o abuso sexual ele é tão
não seria comum a palavra, mas ele acontece tantas É vezes, né, que você já frequente. imaginou? Frequente, perfeito, perdão por ter esquecido. Ele é tão frequente e se todo mundo que fosse abusado virasse um abusador, o mundo estaria perdido, né? Não teria mais como correr atrás. O que a gente vê muito hoje em dia é quem foi abusado lutando contra, lutando contra, né? Pegando a causa para ele, divulgando e falando, e explicando e contando como que é. Então, não E o abuso necessariamente o sexual, abusador, ele foi abusado, ou a pessoa que foi abusada, ele vai se não, tornar um abusador, né? E não é uma relação não necessariamente. direta isso. Não é. Até porque quando a gente fala em abusador, a gente pode citar, existem tipos de abusadores, né? Vamos trabalhar com dois hoje. O abusador que sabe o que está fazendo, ele faz o abuso porque ele tem prazer nisso, ele gosta de ver a vítima mal, ele está feliz com aquilo, ele realmente sente um prazer naquilo. E tem o abusador que não sabe o que ele está fazendo. Ele tem um histórico complicado, ele teve N fatores lá atrás que levou ele a se tornar um abusador. Lembrando que eu não estou falando só de abuso sexual ou de abuso físico, tá? A gente fala principalmente do abuso psicológico, que é o mais comum, o que acontece o tempo todo, e a gente às vezes nem sabe que está passando por isso. Então, as causas, elas Então, são variadas, né? Então, assim, pode até ser uma muito variadas. patologia, pode até ser uma doença mental Pode que ser, cause, né, sim, esse pode tipo de ser. ação. Quando a gente trabalha com psicopatas, normalmente tem históricos de abusos. Os psicopatas normalmente fazem isso quando eles têm relacionamentos com alguém, eles normalmente fazem abuso com a pessoa. Como a gente pode identificar alguns sinais clássicos, digamos assim, de que a gente está num relacionamento abusivo, Clarissa? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Foi tentado fazer uma pesquisa referente a relacionamentos abusivos. E nessa pesquisa, de uma faculdade norte-americana, que eu não lembro agora, eles tentaram separar os tipos de abusos para poder fazer essa pesquisa. Então, eles tentaram separar como abuso psicológico, abuso físico e abuso sexual. A pesquisa fracassou. Por quê? Quando eles chegavam em abuso sexual e em abuso físico, em 100% das vezes tinha acontecido o abuso psicológico. Eles não conseguiram vítimas de abuso físico e vítimas de abuso sexual sem abuso psicológico. Não foi possível. Então, o abuso, ele vai começar, sim, com o abuso psicológico, com o abuso emocional. Como observar isso? O abuso, ele começa com gestos muito, muito, muito simples. Desde o momento que a pessoa não te proíbe de sair com determinada roupa, te proíbe de falar com sua família, te menospreza na frente dos amigos, ou no caso de um abuso de mãe, de pai para com o filho. Sabe aquelas reuniões de famílias que começam aquelas comparações, porque o seu irmão já passou no concurso, porque o seu primo já passou em N vestibulares. Tudo isso são formas de abuso. Então, são detalhes que começam. É bem complicado isso, né? Porque se a gente for colocar ao pé da letra, todo mundo já sofreu algum tipo de abuso, Clarissa. Eu acho que é bem assim, Todo porque mundo já, todo e a mundo maioria, não já falar todo mundo, passou mas por a isso. maioria das pessoas já praticou um tipo de abuso também. Porque é muito interessante que muitas vezes a gente consegue se ver como vítima. Mas e aí, em que momento que eu consigo me ver como sujeito abusador? Como sujeito abusivo?
Clarissa, a gente tem pouco tempo aqui, mas eu já quero te agradecer imensamente a sua participação. Vamos conversar mais uma vez, vamos fazer um material um pouco mais amplo sobre sim, vai isso. ser um prazer estar com vocês. Eu acho que é bem assim, interessante essa sua dica que eu expertise. quero... Pode falar. Uma dica bem legal para deixar para a galera. Busque informações, observe os comportamentos. O início de um relacionamento ele serve para isso, o namoro ele serve para isso. Observa cada detalhe da pessoa, tanto do homem quanto da mulher. Cuidem disso no começo. É muito mais fácil você se livrar de um relacionamento abusivo no começo do que lá no final, quando você está com uma dependência financeira, quando você está com uma dependência emocional e tudo mais. Clarissa, muito obrigada. Ótima tarde para você. Tudo de bom aí para você na Irlanda. Obrigada a vocês. Abraços, saudades do Brasil, saudades de Porto Velho, saudades da prefeitura. Eu estou afastada, estou com o apartamento da prefeitura, sou funcionária pública. Abração. Legal. Eu vou te mandar o link para você compartilhar com a sua família. Perfeito, perfeito. Tem uma galera aqui na Irlanda que está no Facebook com a gente assistindo. Tá todo mundo aí com saudades do Brasil. Muito obrigada, viu, Clarissa? Um abraço para você e para sua família. O assunto é relacionamento abusivo.